Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos seus pensamentos são contra mim para mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? O Deus derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça. Pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Grandioso Deus, somos muito gratos, ó Pai, por nos reunirmos mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, Te adorar, Te bendizer, ó Deus. Senhor, Tu sabe a necessidade de cada um aqui presente, de cada um conectado pela internet. Tu sabe o melhor para cada um de nós, ó Deus. Faça tudo conforme a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, para nos manter firmes e retos com a Tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, te peço, o nosso pastor, que nos trará a palavra nesta noite. Abre o nosso entendimento, Pai. Nos dá mais uma porção do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o 196, Vencear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencear, o Mestre chama, vencear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia abrir. Vencear, o Mestre chama, vencear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura ele dá. E também
cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há quem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela.
Deus em seu Filho se tem comprazido, nele só, mas sua glória me tem repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Vamos abrir as nossas Bíblias. Efésios 6, versículo 12, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja só, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pai bondoso, convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, a fazer-se presente no nosso meio. Abençoar este povo, Teus filhos, através da internet, presentes aqui. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos. Usa como o Senhor queira usar. Nós não somos pregadores. O pregador é o Espírito Santo. Nós dependemos da inspiração da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11 para falar alguma coisa. Senão teremos que responder por tudo aquilo que falarmos fora da mensagem da esposa. Ajuda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu estava pensando em muitas coisas hoje, mas me veio esse tema, né? Uma guerra. Nós vivemos num tempo de guerra, né? Desde 1914, a Primeira Guerra Mundial, depois 1945, a grande Segunda Guerra Mundial, e Apocalipse anuncia o terceiro ai, que é a Terceira Guerra Mundial, e depois guerras, né? Rumores de guerra em vários lugares. Estourou a guerra fez um ano agora, um ano ou mais, na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que a perda de muitas, né, milhares de vidas, logo a guerra no Oriente, Israel contra o Hamas, agora se envolveu o Hezbollah. Uma tensão de guerra em todo o mundo, fora as guerrilhas, né, que existem, Moçambique, no México, na Colômbia, no Peru, há muitas guerrilhas, né? Mas o natural explica o espiritual. Há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual
na igreja, há uma guerra espiritual nas famílias. E a maior batalha jamais pelejada, o profeta diz que é na mente. Todos os seus problemas não são nos pés, não são nas mãos, é aqui. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Osmar, muito interessante, eu ouvi pela segunda ou terceira vez. Você tem que vencer o seu inimigo. Sansão disse assim, ele não disse mata meus inimigos, ele disse assim, morra eu e os meus inimigos. Porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. Às vezes você pensa que é o vizinho, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão, a irmã, que é o pastor. É ele mesmo. Né? Ele é o seu maior inimigo que tem. E São Paulo disse, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século. Né? Veja, a pessoa como Sansão foi levantado para poder destruir os filisteus. Um instrumento para que Deus vingasse os filisteus, pelo que eles fizeram aos filhos de Israel. Agora ele estava na mão do inimigo. É duro quando você se encontra na mão do inimigo. Né? O inimigo fizeram até uma festa para zombar de Sansão. Cego, a primeira coisa que o inimigo tira de você é a visão. Cego, sem os cabelos, né? A força estava no cabelo, que é um voto nazireu, e agora o inimigo está fazendo uma festa. Ele está na mão do inimigo. É com muitas pessoas hoje na mão do inimigo, na mão da bebida, na mão da droga, né? Na mão da mentira, da trapaça, e na mão do tabaco. Está na mão do inimigo. E Deus te levantou para vencer o inimigo. Amém, Senhor. Amém. Vencer a você mesmo. Amém, Senhor. Amém. Ele te levantou para isso, né? Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue. Veja só, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, né? E às vezes a pessoa não percebe, né, que está sendo tomado por aquele espírito, aquele demônio, né? Porque logo que o pastor Osmar partiu, eu preguei algumas mensagens, fazendo os irmãos ver que o reino de Satanás, a sua luta, o seu trabalho, todos os seus demônios migraram para essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Por quê? Porque durante esses 24 anos de pregação, Satanás se convenceu que essa mensagem é a verdade. Como ele se convenceu que Paulo pregava era verdade, ele migrou para a mensagem de Paulo, para dividir. Aí ele entrou com a obra dos Nicolaítas. Ele convenceu que aquilo que Irineu estava trazendo era verdade. E assim ele veio migrando. Você estudou a Zera, você vai ver que eles foram migrando de era após era. Então, durante 24 anos, veja, durante o tempo do irmão Branham, ele se convenceu que a mensagem do irmão Branham era a verdade para o arrebatamento. Era a verdade para preparar o povo para a segunda vinda, que aconteceu em 28 de fevereiro de 63. Ele se convenceu tanto que era verdade, que depois da partida do irmão Branham, ele partiu o grupo. Dualidade, ressurreição isolada, encontro de pastores, né? Tanto credo
Nós vemos que a mensagem hoje tem espalhado para o mundo, mas em facções, em pequenas partículas. Aí logo Deus tinha que sair daquele sistema. Deus saiu com a terceira puxada. E 24 anos ele ouviu a terceira puxada e se convenceu que é a verdade. E migrou. Agora ele migra ministerialmente. Veja que ele migrou para o ministério de Jesus para ser apóstolo. Não porteiro, apóstolo. Apóstolo Judas. Veja que ele se convenceu, ouvindo a Moisés, seguindo aquele profeta, que ele migrou também para o ministério de Moisés. Ele entrou naqueles levitas chamados Datã, Coré e Abirão, carregava os utensílios, os móveis do tabernáculo. Não é qualquer um que carregava. E ele estava ali carregando, né? Até que ele se manifestou contra a mensagem de um só homem. O profeta fala na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, até que levantou Coré, Datã e Abirão. Era um dos principais. Convenceu 250 líderes. Chegou um ponto que a terra abriu a sua boca e engoliu a eles. Era uma morte física. Lá atrás foi morte física. Aqui é uma morte espiritual. Os cadáveres ainda continuam tomando Coca-Cola, os cadáveres continuam comendo churrasco, mas estão mortos. Porque ele está dentro desse grupo. Ele está dentro com mulheres, com homens, jovens, está ali dentro. Então, quando você vê aquela pessoa muito religiosa, né, porque santidade é uma coisa, religião é outra. Tem gente que é religioso demais, tem gente que é fanático demais. Quando a gente vê uma pessoa fanática demais, você se cuida, que ele não vai muito longe. Desculpa. Salomão disse: a opressão faz endoidecer até o sábio. Você sabe que se você viver oprimido, dirigindo na estrada, o patrão enchendo a cabeça no telefone, e aí, chegou, e aí, já entregou? Não, tem que largar aquilo ali, que é opressão. Ninguém quer trabalhar sobre opressão, ninguém quer servir a Deus sobre opressão. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, falando sobre migração, né, nós estamos vivendo um tempo, né, Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos e uma das suas primeiras tema da campanha é a deportação em massa dos imigrantes, né, que migraram para lá. Então agora ele quer tirar de lá. Vocês vejam só, então, na mensagem, esses espíritos migraram para Apocalipse 10, 1 a 7, mas hoje eles não querem mais Apocalipse 10, 1 a 7. Eles querem 8 a 11. Primeiro Ciro 64. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus. Então vai ter com o povo, depois que o mistério lhes foi dado, vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início a uma guerra espiritual.
Então Deus leva seu mensageiro. Ele levou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, João e vários outros. Ele levou. Levou Joaquim, levou Barnabé, levou Tomás Pérez, levou Billy Paul. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte. Então, e os eleitos ele coloca à parte, adormecido. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso, um juízo temporário. Cai um juízo temporário, uma praga. Qual a última praga? Morte. Morte espiritual. Gente, se Deus não está, não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta tentar fazer movimento de milagre, de cura, de isso. Não vai funcionar. De cântico, né? Louvorzão, não vai funcionar, já morreu. É flores em velório, já morreu. Então depois que isso termina, então isso prossegue. E eles se denominam, introduzem denominações e começa com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais. Aí vão começar com o trabalho dele. A dualidade começou com o trabalho do irmão Brana. A ressurreição isolada começou com o trabalho do irmão Brana. Todos eles começam com o trabalho daquele mensageiro. Então leva todos a uma discórdia novamente. Depois da morte de Paulo, eles foram a uma discórdia. Sempre que sai um pequeno grupo que se mantém com a mensagem. Aí as pessoas de repente pensam, vocês pensam que é aquele grupo, né? A gente não pensa, a gente crê. Gente, não é pensar, é crer. Você tem que ver onde a faísca está saindo. Não adianta um carro novo, zero, não tem faísca. Não tem dinâmica, só mecânica. Você tem que ver onde está saindo a faísca. Então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja, está vendo? Eu estou citando aqui a história. Então quando chega ele, a trombeta soa, ele declara guerra, está vendo? Guerra é espiritual. Nós estamos novamente em outra guerra agora, depois da morte do mensageiro. É a mensagem. Ele declara então guerra. Está vendo? Então o que acontece? Finalmente, então ele é levado. Então quando ele é colocado à parte, então a praga cai. Os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada. Não estamos falando de prédio. Esse grupo se acabam. Davi disse para aquele amalequita: tua própria boca te condenou. O homem é julgado pela sua própria palavra. Davi disse: a tua própria boca. Veja, nós temos o grupo de Porto Alegre, de Chapecó, a própria boca. Qualquer que está acabado, o grupo, porque Deus não trata com o grupo, trata com o indivíduo.
não é grupo. As pessoas pensaram que depois da morte do irmão Branham, eles iam tratar com grupo, indivíduo. Jerusalém teve que vir uma perseguição para eles se espalharem. Porque Deus trata com o indivíduo, com Pedro, com Paulo, com João. Gente, volta na história. Nos dias do irmão Branham foi a mesma coisa. O povo está tentando se reunir, mas Deus não quer. É indivíduo. Por quê? 2, 3 homens têm 3 ideias diferentes. Imagina só consultar um grupo. E agora Deus está tratando com o indivíduo. Veja, quando tinha um grupo de Goiânia, Deus passou a tratar com Osmar Rodrigues Costa. Sem ninguém, um grupinho, ele com a igrejinha pequena. De repente a mensagem começou a ter uma proporção grande, espalhou pela África, pela Europa, pelo Brasil todo. Mas já estava formando já um grupo. Aí Deus recolhe mensageiro. Deus recolhe mensageiro. Para que cada um de vocês, pastores, tem que dar conta do recado. Levar o povo a essa fé de rapto. O pessoal anda atrás de escória. Se escorar. Um se escora na voz de Deus, outro se escora no ministério esse, ministério daquele. Agora cada um tem que mostrar o seu ministério. Então ele segue para outra. É um grande plano. 68. Até que chega aquele último anjo, Branham, Deus na carne. Então ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está, Apocalipse 10. Muito bem, está vendo? Todo o livro de selos e oisabe mostra o 7º anjo, porque isso somente, os mistérios de Deus é o ministério do 7º anjo. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? É a mensagem do anjo, da 7ª igreja, muito bem. Revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7. Irmão Branham não entra de 8 a 11. Não era o seu ministério. 8 a 11 ia falar aquilo que ele foi proibido de falar, que não de ser. Agora lembre-se, nos dias do 7º anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. E nós vamos voltar novamente ao primeiro selo 79. E como pode alguém dizer que a noiva de Cristo entra na tribulação? Não consigo entender. Está vendo? Ela é tirada da tribulação. Ela está agora dentro de uma guerra espiritual. Conforme disse o profeta aqui no primeiro selo e no 4º selo. É uma guerra espiritual. Não é o seu filho, sua filha, seu marido. Não, eles não são o problema. O problema é eu, o problema é você. Não pode, para de colocar a culpa no outro.
Bota a culpa em você mesmo. A culpa tem que estar onde ela pertence. Nós temos que reconhecer. Verdade. Nós somos o problema. E quando nós chegamos a Deus, não vamos chegar com a oração do fariseu, mas do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecendo que nós somos o culpado. Nós não podemos nos justificar. Que justiça própria nós temos? Que coisa boa em nós! Verdade, Senhor. Não temos nada. É só o sangue de Jesus Cristo. Gente, ele só vê o sangue do seu filho. Veja que ele não vê nada que você faz de errado. Nada! Porque se ele visse, já tinha me fulminado, já tinha fulminado você. Verdade. Ele vê só o sangue. Amém, Senhor. Glória. E o sangue hoje é esta mensagem. Amém, Senhor. Verdade. Ele vê só o sangue. É, Deus. Às vezes você pensa que Deus está vendo você fazendo essas coisas, mentindo. Não, ele olha o sangue. Eu estava lendo as mensagens do irmão Brando essa semana, ele disse só o sangue que ele olha. Ele disse, se ele fosse ver as minhas imperfeições, eu já não estaria aqui. Quando ele olha para a terra, ele vê o sangue de seu filho. Então, quando a noiva sai no rapto, os juízos vêm, porque ele não vê mais o sangue, porque a noiva é o sangue. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, e Atos 20, 28. A noiva é o sangue de Cristo. Então, quando esse sangue é tirado, aí ele vai ver a Assembleia Metodista, Batista, porque eles não são sangue, eles são organização, eles não são um organismo. Por isso as pragas virão sobre essa terra, chamada Grande Tribulação, a Terceira Guerra Mundial. Gente, não é só explosão de bomba, não. Zacarias 14 diz que a carne das pessoas vai apodrecer no seu corpo. A morte vai fugir deles. Você sabe que aquela pessoa não morrer? Tem gente no hospital também que não morre. Estão ali vegetando, sofrendo. E os médicos não conseguem morrer. Porque estão purgando. Há pessoas que purgam aquilo que faz aqui. Não tem purgatório, não. É aqui mesmo. Diz, aqui você faz, aqui você paga. Mas naquele dia, quando a noiva sair, eles vão procurar a morte e não vão encontrar. Hoje encontra a morte. Hoje eles pagam, vão na Suíça, faz a eutanásia e diz que vão para uma paz. É só pagar, lá é a Suíça. É a eutanásia que chama, né? Acha morte. Mas naqueles dias, quando a esposa sair daqui, pode dar injeção. Pode torar a cabeça que não vai morrer. A carne vai cair do corpo, diz Zacarias 14. Hoje morre. Haverá um tempo de tribulação que não vão morrer. Alguns meses não vão morrer. Até que vão virar em cinza para cumprir Malaquias capítulo 4. E nós descemos aqui para os 1000 anos do milênio. Quer que isso venha acontecer? Então, nós estamos por essa leve e momentânea tribulação. É em nós mesmos. O sofrimento, a aflição de São Paulo que você passa não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso nós estamos dentro dessa dimensão luz, matéria e tempo,
onde nós apalpamos, nós vemos um ao outro e ouvimos uma voz, Deus, falando conosco, falando de novo céu, nova terra, falando de rapto, falando de ser trovões. Deus quer ver fé. Quando vier o Filho do Homem, encontrará porventura fé na terra? Fé. Então nós estamos agora aqui dentro. E aqui todos os demônios do inferno nós estamos enfrentando. E eles estão materializados com o nome de terceira puxada. Como ele deu ao Egito, 245 do quarto selo, ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. E qual foi aquela última praga? Foi morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta, isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Sei que quando uma pessoa morre, o médico vai ali e bota o dedo, ele já sabe que está morto. Você já conhece uma pessoa morta espiritualmente. Você conhece. O médico já bota a mão assim, pode levar. Um acidente, onde for, só bota a mão. Já foi, já morreu. E a igreja está espiritualmente morta. Você já botou a mão nela? Você já ouviu ela? Não é voz de vivo, não é voz de morto. Já viu o morto falar? Esse morto espiritual fala. Come, conversa com você, toma ceia com você. Eu estou entrando em coisa forte. Verdade, sim. Mas alguém tem que entrar. Estou com 69 anos, não fiz nada. Tem que fazer alguma coisa. Pastor Mendes tem que fazer alguma coisa. Não chegou ainda nem nos seus 60 anos. Né? Tem que fazer algo. Pastor Osmar não está aqui mais, só sua voz. Ah, o povo descansava, né? Que rede. Só ouvindo a ele. Aí tem que tirar o pelego de cima do ninho das águias, para ela se encontrar entre os espinhos, para sair desse ninho. O povo já estava dependente. Como o irmão Brando, o povo já estava dependente. Irmão Brando foi com 56 anos. Pastor Osmar com 73. Você sabe quando você corta uma árvore no meio da floresta, ela continua verde, não viva, verde. As folhas verdes. Ela continua em pé. Você só passou a motosserra, ela continua ali em pé. Está morta. Você passou a motosserra, ela continua ali em pé. Você olha dentro daqueles minutos ali, estão todas verdes. Os frutos também. Tão bonito. Já morreu. Você vê os crentes? Tudo morto. Porque rejeitaram a mensagem da hora. Eu estou citando mensagem para vocês. 4.246. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ela está morta. Isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta.
Ele lhe deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta. Nunca se levantará novamente. Teremos cultos bonitos, maravilhosos, mas ela está morta. Chama o médico. Chama o médico. Ele deu uns para o doutor. Chama o doutor. Vê se ela não está morta. Vê se ela come. Que é o morto comer? Não come. Vê se ela se alimenta. Não. Ela não se alimenta. Ela não aperta o play. Está morto. E aquelas pessoas lá, tentando trazer os episcopais e os sacerdotes, e assim por diante, e chamando-os de Santo Pai fulano de tal, ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmo. Você não está vendo o pessoal aí? Tentando trazer o povo para o meio deles, dizendo assim, olha, aqui que está a verdade. Eles já morreram, gente. O profeta falando. Eu estava lendo isso hoje aqui, lá em casa. Disse, meu Deus, só irmão Brana, né? Para revelar as coisas nesse dia ainda. Ele continua revelando os pensamentos das pessoas. E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais. Hoje não, hoje tentando trazer o povo da mensagem. O irmão Brana condenou até os irmãos tentando trazer o povo da Batista para a metodista para a Assembleia. Disse, está errado! E hoje, eu não quero trazer ninguém não, nem pregar para convencer ninguém. É tempo de pregar por ou entra ou sai. Foi o que Jesus pregou. Jesus pregou e não deu explicação. Quando você lê no livro de Deuteronômio, de Levítico, quando Deus proíbe comer determinadas carnes, uma delas era de porco. Jesus disse que tinha que comer a dele, tinha que beber o sangue dele, foi embora. Ele também não deu explicação. Que aquele povo estava morto. Como é que você vai dar explicação para um povo morto? Eles foram embora. Eles voltaram para os seus sepulcros. Porque era morto. Depois ele explicou para os vivos. Ele disse, este pão é a minha carne. Este vinho é o meu sangue. Ele não explica para todo mundo. Mas nós chegamos nesse tempo agora, meus irmãos. Perguntaram, irmão Brana, é um grande grupo? Ele diz, pequeníssimo. Pequeníssimo. Ele disse, é como foi no dia de Noé. Porque Jesus respondeu. 8 almas. A noiva são milhões de todas as eras. Mas nesse tempo, ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmo? Com o cego o homem pode ficar. Não disse Jesus, quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. Tarde demais. Agora, hoje é um tempo de oportunidade. De se arrepender. Deixa a coisa errada que você está fazendo, manda um zap para mim, ou liga, ou vem num culto, acerte sua vida com Deus. Acerte, há tempo, agora há tempo. Porque eu não sei, hoje faz 10 meses que o pastor Osmar partiu, hoje é 9 de novembro. Eu não sei se haverá tempo daqui a alguns meses. Se a porta não vai se fechar totalmente. Você sabe quando a porta fecha,
é o nível da pregação. Você sabe, é o nível da pregação. Alguém disse, não dá mais para ir nesses cultos, não dá para ouvir mais, a gente não entende nada, é porta fechada. Quando você não entender mais nada, é porta fechada. Fechou. Mais esse parágrafo aqui. 157, o desvelar de Deus. Eles morrem, irmão Jones, espiritualmente agora, disse o profeta. Este é o véu espiritual, vê? Aquele era um véu natural, vê? Eles continuam andando bem ali detrás. Você pode lhe dizer, oh, eu sei disso, porém, siga em frente, não tem problema. Isso fala somente. Você recorda, a última praga no Egito foi morte antes do êxodo. Antes da saída. Antes desse rapto é morte espiritual. Não é natural. Não. Você vai continuar vivo. Você vai continuar dizimando, ofertando, indo no culto, tomando ceia. Eu estou falando para muita gente aqui. Você vai continuar, mas morto. Era um grupo que estava aqui já, um já se saiu já. Parar de ouvir. Este é o véu espiritual, vê? Aquele era um véu natural, vê? Eles continuam andando bem ali detrás. Você pode lhe dizer, você recorda a última praga no Egito? Foi morte antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo, antes do rapto. Êxodo é saída. Então eles serão cremados, não sepultados, cremados. Nunca peça para cremar seu corpo. Peça para sepultar como foi Jesus, como foi Brana, como foi João. Eles serão cremados e tornados em pó, e os justos andarão sobre a sua cinza. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. Qual palavra? Da hora. Deus te abençoe, meus irmãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Estamos aqui na Tua presença. É um lugar humilde e simples, mas foi feito de todo o coração para que a Tua palavra fosse anunciada deste lugar. Ajuda e abençoa os Teus filhos através da internet, Teus filhos que estão aqui presentes. Dê graça e força para a irmã Graça, a irmã Isabel, para os irmãos do Capão da Porteira, para que estejam aqui na próxima Santa Ceia. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Abençoa o casal ali, o Samuel e a Maria, dê-lhes a bênção, a graça. Pai, abençoa também o irmão João e sua família, abençoa suas filhas, abençoa seus netos e netas, e seus genros, sua nora. Abençoa os nossos irmãos aqui, a irmã Elodia, sua família, a irmã Juliana e sua família, irmão Márcio, dê-lhe graça, abençoa a família dele, Pai. Grande Deus, hoje é a nossa vida que prega essa mensagem. É a nossa vida que anuncia. Não é o que nós falamos, não, Pai. Hoje é como o cinema mudo, há uma voz que quebra o silêncio. João Batista foi a voz que quebrou o silêncio. Hoje é a voz da esposa, meu Senhor. E mortos não ouve a voz. Desperta, tu que dorme. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Obrigado por sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém.